cara? Por que tu fez a tua barba? Ah, o médico falou que fica as paradas do vírus, né? Do coronavírus. Entendi. Então ele falou, cara, por uma questão de responsabilidade e amor ao próximo mesmo, acho que você deveria tirar. Aí eu tirei. Eu tava num propósito, né, que eu só ia tirar depois que eu conseguisse construir o refúgio lá para mulheres e tal. Aí aquele falou, não é vontade de Deus. Mulher, né, meu? Ai, E aí, cara. meu? Feliz Dia do Homem pra ti, cara. Pra ti também, meu irmão. Ah, Deus é que bom. bênção. Tô fazendo 15 anos de casado hoje, minha esposa e eu. De casado e de relacionamento no total. 17. Um de namoro, um de noivado e 15 de casado. Caramba, é um tempo, hein, velho? Tu já é tiozão, né? Já tem uns 50, né? Toma banho, ó. Tu é mais velho que eu, cara. É que eu tô acabado, entendeu? Eu tô com 37, cara. Tá louco? Que Tá legal, louco? mano. Caramba, vocês casaram cedo então, né? Sim, eu tinha 22 e ela tinha 19. Que louco. Eu e Keila temos 13 anos juntos. Coisa boa. Deus é bom. Não, as nossas mulheres, elas têm um galardão enorme, né, cara? Aguentar a gente aí. Tu é rabugento, assim, no dia a dia? Tô ficando, cara. Não era. Tô ficando. Tô ficando com muita mania que eu olho e eu penso assim, bah, cara, eu tô muito velho maniático. Eu tô com mania, eu não tinha umas manias, entendeu? Mas a tua E eu, personalidade tá ficando velha também? Chato, mais impaciente com algumas coisas? às vezes, sim, cara. Eu tenho. Uma coisa que tá ajudando agora é. Eu tô trabalhando muito na minha agenda, o horário para as coisas em casa, horário para ter com a minha esposa. Então, isso tá ajudando muito, 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 muito. Mas eu tenho notado que o curso natural do homem, ele vai ficando rabugento e a mulher vai ficando venenosa, cara. Tu pode ver. A mulher vai virando uma Suzana Vieira, entendeu? O natural é aquilo ali, cara. Mas tem que lutar contra, né, cara? Tem que lutar contra. E tu, Eu Anderson, como é que também tu... me percebo muito assim. Eu falei, cara, será que eu tenho que buscar um psicólogo para... Ó, por exemplo, pastorado. Nos primeiros anos, eu me via muito, muito, muito amoroso. Aí esse muito, muito amoroso, da minha definição de 10 anos atrás, era tipo assim, tolerar 100 irmãos dentro da minha casa no final de semana. Quando eles saíam, o chão da cozinha ficava preto, entendeu? E hoje, assim, ó, o muito amor, eu já sei, mano, eu já sei onde está o problema do cara. O cara vai ficar me enrolando 2 horas e eu sou forçado a enfeitar pavão? Bora logo, desembucha logo aí. Ah, tal coisa, pastor. Isso, 1 mais 2, pá, vaza. Do tipo assim, é uma intolerância prática. É do tipo assim, ó, um pavio mais curto. Cara, eu não vou ficar te ouvindo 2 horas, sendo que tu vai me enrolar, tu vai me enganar. Então, do tipo assim, já dá o tiro certo, entendeu? Tô assim também. Exatamente. Não dá, cara, não dá, não dá. Não dá, a gente sabe, cara. Ah, pastor, eu tenho uma coisa para contar. Tá bom, vocês transaram nesse casamento. Como é que o senhor sabe? Ah, rapaz. Não, olha só, cara, o que me aconteceu? Aí eu tô com nós estamos aí com o projeto, né, do enfrentamento de abuso sexual, né? Sim. Aí, cara, me procurou uma mulher dizendo, eu queria a ajuda de vocês para ver uma situação aí de denúncia de um cara que era diácono e agora vai ser ordenado pastor. Nós tivemos um caso durante 6 meses e ele precisa ser denunciado. Aí eu virei para ela e disse, filha, deixa eu te falar um negócio. Você não é vítima não, tá? Assim, ó, toma vergonha na tua cara, se arrepende, busca o Senhor e segue a vida. Então, não sei, né? Mais do que nunca essa geração nova é
é uma geração de muita terceirização da responsabilidade. Eu não tenho muito saco para isso, assim. Não tenho muita paciência. Tipo, Exato. o cara mente para nós, pô. O cara mente no gabinete. Os caras nos chamam como homens de Deus. A gente abre a Bíblia, a gente aconselha o cara e o cara tá mentindo, pô. Como que eu vou ter paciência com um cara desse? Então, assim, como eu concluo? Cara, eu vou fazer 40 anos agora em janeiro. E minha postura é, cara, amável com os cordeiros, extremamente intolerante para qualquer possibilidade de você demonstrar que não é um cordeiro, uma ovelha de Jesus. Então, assim, ó, é aquilo que eu sempre falo. Amável é você que decide, assim como Jesus. O que você quer da minha parte? Que eu seja um cordeiro ou que eu seja um leão? Então vai depender da tua obediência a Deus, vai depender da tua postura, vai depender do que tu quer, pô. Agora tu quer fritar meu tempo pra mentir, pô. Igual a situação que eu enfrentei, cara, testemunhas presentes naquela assembleia ali, pequena, de confrontação de pecado. A esposa do cara, testemunha, minha esposa, a Bíblia aberta. E eu ouvi o cara 2 horas. E depois eu explodi. Eu disse, maldito. A Bíblia está aberta. Eu li a santa palavra de Deus. Tua esposa está aqui. Minha esposa está aqui. A igreja está aqui, maldito. E tu faz eu perder o meu tempo 2 horas para mentir diante de um homem de Deus que está com a Bíblia aberta. Então, assim... eu fui dormir pensando nisso, né? O bispo Walter McAllister parece bem sério, né? Acho que é do Rio de Janeiro, não sei se você conhece. Sim. Aí ele falou sobre essa seletividade pós-moderna das fontes, né? Vamos ver se essa fonte bibliográfica aqui eu vou ouvir. Nesse espectro político, direita, esquerda, conservador, progressismo, as pessoas não conseguem ouvir uma coisa verdadeira de uma fonte que ela não concorda ideologicamente, teologicamente e tal. E o McAllister falou bem assim, olha, eu não fumo, mas eu escuto C.S. Lewis, que fumava. Eu não uso linguagem chula, mas eu leio Lutero. Que, cara, assim, ó, era elegante, mas era quase palavrão na época. Eu tenho aqui a Teologia dos Reformadores. Aí chegaram para Lutero e perguntaram, olha, você não pode ser tão intolerante assim. Os padres também são o corpo de Cristo. Aí ele virou, Jack, e falou bem assim, concordo, o câncer faz parte do corpo. O ranho, o pus, o cranco, todas as maldições e enfermidades também fazem parte do corpo. Aí eles viraram para perguntar para ele sobre os sacramentos. Cara, você está confrontando os padres, dizendo que a administração dos sacramentos por meio deles é algo ilícito. Ele falou bem assim, as joias de ouro não perdem seu valor, mesmo que colocada no pescoço de uma prostituta. Aí, cara, eu fui dormir pensando nisso, só para eu concluir essa fase, de que, assim, cara, nesse tempo, Jack, século XXI, você sabe, cara, a gente troca esse feedback, a gente chora junto nos bastidores. Quando os caras nos procuram, então, do tipo assim, uma geração de pregadores pós-modernos que abraçaram uma teologia pedagógica, assim, de evitar que o cara se sinta culpado. Não, você traiu a esposa, você não pode se sentir culpado, diz esses pastores. Aí os caras vêm para nós porque nunca ouviram a verdade, a gente botou o dedo na ferida e disse, merda, o que você quer que eu fale, irmão? Então, tipo assim, qual lugar que você tá? Eu fui dormir hoje, Jack, pensando nisso. Eu nunca chamarei um ímpio de bosta. Porque eu não posso cobrar a vida de quem tá morto. Agora, alguém que congrega na Assembleia dos Santos, carrega uma Bíblia debaixo do braço, fez a promessa de ser marido de uma só mulher, e desonra o sacrifício, a cruz e o sangue de Cristo, irmão, por mais que eu me esforce para encontrar um adjetivo, não tem outro.
Quando a gente diz resista, seu bosta, a gente não está falando com qualquer homem, por incrível que pareça. É a perca da paciência de um homem de Deus para lidar com homens que se dizem de Deus. Então, a igreja, ela se desvia quando ela passa a cobrar vida de quem está morto. Postei Olavo de Carvalho e a galera falou, mas ele traiu a esposa. Irmão, ele não é um reverendo, não. Cobro menos dele. Posso usar ele como fonte bibliográfica. Agora, vocês estão tolerando pastores no terceiro casamento. Que desgrama que é essa? Então, assim, ó, nunca chamarei um homem que não nasceu de novo de bosta, porque ele produz o que ele é. Ele está morto. Ele está separado de Deus e ele produz a morte. Agora, um homem que se diz vivo, irmão, chamá-lo de bosta é a mínima das ofensas. Mas por incrível que pareça, né, Jack? Os caras entram em contato conosco para nos agradecer. Ontem mesmo, 3 caras me procuraram dizendo, cara, você é meu irmão mais velho, você é o irmão que eu gostaria de ter. Cara, você é meu pai, você nem sabe disso, mas você me despertou, eu marquei o casamento. É tenso. A única coisa que eu tô cuidando agora, quando eles dizem que eu sou pai deles, é se eles vão querer que eu pague pensão. Né? Então, assim, cuide isso aí. Tá? Ah, boa. Sempre pergunta, tá, tudo bem, mas eu vou ter que pagar pensão? Cara, essa questão da tolerância, né? O próprio Jesus fala ali, numa das 7 igrejas da Ásia, quando ele diz assim, eu tenho contra ti que toleras uma mulher, uma profetisa chamada Jezabel. Ou seja, a tolerância pela tolerância, ela não é algo bom. Então, o grande problema é quando a gente tolera o que Deus não tolera. E Deus não tolera homem bosta, cara. Deus chega para Samuel e diz assim, Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, tendo eu já rejeitado e encontrado Davi, meu servo, que é melhor do que ele? A gente vive ouvindo a seguinte, assim, ó, não existe ninguém melhor do que ninguém. Como assim, cara? Como assim ninguém é melhor do que ninguém? Se o próprio Deus diz, Davi é melhor do que Saul, não é para tolerar Saul, Samuel. Samuel estava tolerando. E hoje em dia, cara, o que está pegando muito é que a igreja ela não sabe o que tem que tolerar e o que tem que ser intolerante. Daí acaba sendo intolerante com o não cristão, não consegue se comunicar, não consegue amar, não consegue pregar, não consegue falar e acaba sendo, ao mesmo tempo, tolerante com o pastor. O pastor tem mais casamento do que a mulher do poço de Jacó, do que a samaritana. Entendeu? A samaritana estava no 5º marido que não era dela. Por quê? Porque ela não tinha Jesus, cara. Ela encontrou Jesus ali. Entende? Agora, tu tá ali, o cara trai a mulher, o cara não ama os filhos, a família do cara tá arrebentada, cara. E o cara quer ficar de pé no domingo querendo cagar regra como que tem que ser a vida dos outros, cara. Entendeu? E daí quando tu vai falar... E uma coisa, cara, é muito bom que a gente tá vivendo, Anderson, porque quando eu vejo esses caras indo lá no Instagram dos caras, desses caras aí, e dizendo, tamo junto, somos amigos, não, a gente tá junto. É muito bom pra igreja ver, cara, quem tá com o rabo preso, quem tá se compactuando, se juntando com esse tipo de coisa, cara, entendeu? Então, assim, é momento, no meu ver, da gente pegar e se voltar. Tem muito homem, cara, se levantando, muito guri nas nossas igrejas, muito jovem, querendo ter uma postura de homem. Eu acho que a gente vai ter uma ressurgência, já está acontecendo, uma ressurgência de homens, e essa ressurgência talvez não venha da onde a gente imaginava que ia vir. Vai ser muito moleque, muito guri, abandonando o videogame, nada contra o videogame, mas tu entendeu? Abandonando as virar a noite de videogame, abandonando a molecagem, abandonando a pornografia, abandonando a vagabundagem e se tornando homem. E muito homem de cabelo branco, muito homem casado, fazendo bobagem, fazendo molecagem. Eu acho que nós vamos começar, eu já tô vendo isso, entendeu?
muito cara casando hoje e dizendo, pastor, eu quero fazer tudo certo. Eu não quero ser um bosta. Sou filho de um bosta. Meu pai foi um bosta. Tenho visto isso. Quero fazer tudo certo. Quero agir como homem, entendeu? E eu tenho visto isso, sabe? E talvez essa ressurgência que a gente vai ver não se dê pelos meios usuais, pelos púlpitos, pelos homens, porque para muito pastor, Anderson, a gente é louco, entendeu? Para muito pastor desse Brasil, tu é louco. Eu vejo às vezes assim, sabe? O Anderson quer aparecer. Putz grila, velho, quer aparecer, velho. Entendeu? O Anderson quer destruir a igreja do fulano lá. Poxa, é tão profeta, cara, para pegar e assumir o púlpito e falar e tá lá colhendo abusador, adúltero, entende? É um ninho, cara, é um ninho de demônios, velho. É um ninho de demônios. E Deus nos guarde, Anderson. Deus guarde a tua vida, a minha, sabe? Deus nos guarde de ficar tão grande a ponto de ter que fazer concessões para a máquina poder girar. É isso aí. Porque se a gente não fizer concessões, a máquina não gira, a máquina não anda. Deus nos guarde, cara. Deus nos guarde. Que a gente venha viver assim, fazendo live no Instagram, pregando aqui, ali, levantando dinheiro aqui para pagar ali, ajudar ali. E talvez a gente morra assim, cara. E daqui a 50 anos ninguém lembre do nosso nome. Paciência. Pelo menos passamos por esse mundo. Eu quero que meus filhos, meus netos saibam que eu fui, que eu amei, que eu servi a Deus. Os teus também, entende? Agora, se for para pegar, para estar criando uma máquina que tem que estar correndo atrás da máquina, porque senão não paga, isso tem que... A gente já viu que isso não dá certo. A gente já viu no Brasil homens dispoentes, homens com contato, com network, falava com político, falava com esse, com aquele, mas não deu. Enfim, cara, enfim. Uma moça me procurou essa semana, falando bem assim, olha, pastor, o que você acha dessa situação? Meu marido idolatra, aspas, né? Meu marido admira muito um pastor, tem sido nosso pastor, eu não fui de acordo no início, mas meu marido se identifica muito com esse homem e tal. Dá uma olhada na rede social dele, aqui no Instagram dele, e depois me dá o seu feedback, pastor. Eu não sou muito de responder os privados, né? Aí eu peguei, Jack, e entrei. Cara, assim que eu entrei no Instagram do pastor, sei lá, cara, 6 mil seguidores e o cara segue 1.000 pessoas. Cara, quando eu entrei em quem ele segue e deu sobe aí pra cima, cara, de cara já apareceu umas 50 mulheres. Tudo blogueirinha, assim, ó, blogueirinha fitness, blogueirinha de nada, assim, ó. Quem ele segue não tá falando sobre o que ele crê. Teologia, política, nada que coopere com a construção de uma cosmovisão pastoral. Do tipo assim, uai. Aí eu fui pra moça, dizendo assim, ó, pede teu marido para marcar uma reunião com esse cara. É do tipo assim, ó, eu sou pastor Anderson. Tá aqui meus seguidores. Tá aqui quem eu sigo. Sigo 100 pessoas. Vai lá, clica em quem eu sigo e você pode também definir um pouco do meu caráter, um pouco dos meus valores. Então, entra aqui em quem eu sigo e veja se vai ter alguma blogueirinha seminua, sem roupa, postando biquíni, o patrocínio do creme para o corpo, do creme para o cabelo e tal. Eu falei bem assim, olha, não é julgando ele não, mas onde tem fumaça tem fogo. Ela falou, tá bom, pastor. E a mulher, uma mulher, Jack, isso dói demais. A mulher teve que, cara, fazer o escarcéu para conseguir conectar todos os homens, os poucos homens daquela igreja, que tinham um mínimo de caráter para dizer, nós precisamos sentar com o pastor e ter uma conversa com ele.
O que é isso aqui? Olha a última foto que ele postou, pastor. Aí uma blogueirinha, tá? Com uma blusinha cobrindo o seio, barriguinha toda definida de fora e tal. E eu falei bem assim, cara, você chama a gente de radical? Ele postou isso? Não, ele curtiu a foto de uma mulher. Aí a ovelha dele no encalço dele. Tipo assim, cara, é meu pastor. E meu pastor tá seguindo situações que não cooperam com casamento, com caráter, com nada. Aí a galera vem até nós dizendo, pô, você e Jack é radical. Como radical se vocês estão tolerando a construção, cara, desse tipo de pastor que vai no culto, dá um nébias, vai ali, lê um versículo, manda um dom, ora pelo teu casamento e volta para casa para consumir pornô, para gritar com a esposa, livre Deus para bater na esposa, ou no mínimo, flertar com a morte, porque isso é flertar com a morte. Isso é flertar com a morte. Acaba um culto. Vai, domingo, cara, um dos pastores conservadores, político também, que luta pela família no Brasil, uma página da esquerda pegou ele no pulo. Cara, em dia de culto, Jack, e tá lá os stories do cara pregando. E o cara tão burro, velho, que eu acho que deve ter vários perfis, né? Quando o cara é esse tipo de tarado sexual, viciado em pornografia, ele faz vários perfis para a namorada, a noiva, nem a esposa pegar. Então eu acho que o cara nem sabia em que perfil estava logado, aí foi lá curtir as fotos da novinha em Instagram pornográfico. Aí a galera da esquerda foi lá e stalkeou o cara e postou. Uai, pastor conservador, defensor da família tradicional, o que está acontecendo? É aí que quando a gente chama vocês de bosta, velho, vocês reclamam, mano. Porque do tipo assim, isso é coisa pro ator da Globo lá, irmão. Ser casado e trair a esposa com 10, 15, 20, 30 mulheres. É coisa pra ele, não é coisa pra nós, não é coisa pra mim, não. Não é coisa pro Jack, não é coisa pra ti, que diz que crê em Jesus. Entendeu? É coisa pra quem tá morto, não é coisa pra quem tá vivo. Uma coisa também, cara, quando a gente está vendo ali, existe um termo lá em 1 Coríntios, Paulo vai falar, assim, vocês fazem coisas... Beleza, pega o meu... Peraí, Jack, rapidinho. Pega o meu carregador de celular, por favor. Você já é obrigado, meu amor. Você casou comigo. Fala, Jack. Cara, tem uma coisa assim, ó, Paulo vai dizer... Tô fugindo do sol aqui, tá, gente? Desculpa ficar me mexendo. Existe um termo lá que Paulo vai dizer, ele diz assim, ó, vocês estão fazendo coisas que nem entre os incrédulos estão ocorrendo, nem entre os ímpios, cara. Tinha um termo lá que era corintianizar, que é um termo que havia na cidade de Corinto. Bota esse carregador, me ouve aí, ô chupeta de baleia. É a mulher que tá me chamando, mas fala, tô te ouvindo. Tá bom. Dá um glória aí. Então, cara, Paulo vai dizer assim, ó, vocês estão fazendo coisas que nem entre os ímpios se fala. 1 Coríntios 5, ele diz, um homem se deitando com a mulher do pai dele. Cara, a cidade de Corinto era tão imoral, que quando no mundo antigo eles queriam falar sobre sacanagem, eles diziam, o cara tá corintianizando. Caramba, mano. Ou seja, ele tá agindo como um Corinto, tá? Como alguém da cidade de Corinto. Então, aí o que acontece? Ao invés... Oi, lindão! Toma uma benção, Keila. Keila, tu é uma benção. Aguentar esse cara aí, ó. Tu e a minha esposa são, ó, mulher de Deus. A gente é mesmo. Somos mesmo. E estamos esperando vocês aqui no sul, aqui. Pode deixar. Tô doidinha pra ir. Já falei com ele, tá bom? Tá, beijo. Manda beijo pra família. Tá. Então, assim, cara, aí Paulo vai chegar ali, e como que ele resolve aquilo ali, cara? Ele vai dizer no verso 13, expulsem esse iníquo do meio de vocês. Velho, vai tu dizer hoje na igrejinha, vai dizer hoje isso na igreja, vai dizer isso, expulsa.
vai dizer isso. Expulsa esse cara, meu. E uma coisa, eu tenho feito uma divisão. Uma coisa é pecado por fraqueza e outra é pecado por malícia. O cara que tá pecando por fraqueza, ele vai pedir ajuda, ele grita, ele não vai se justificar. Ele vai pedir ajuda, ele vai vir, ele vai dizer, pô, cara, me ajuda, tô com um problema, não tá fácil, quero mudar, quero sair disso. Agora, ontem, cara, um cara chegou, ô pastor, pô, então eu não posso nem bater umazinha. Pô, cara, eu vi, aquela me mostrou, mano, velho. Pô, cara, os caras me xingando. Meia hora em crise, mano. Como assim, mano? E os caras me xingando. Eu disse, cara, tu é um filho do diabo. E não ele é um filho do diabo por causa do pecado, mas é a forma como ele justifica, Anderson. Aquilo não causa dor. Um santo pode pecar em um pecado grosseiro? Pode. Só que um santo fica em crise. O pecado destrói a vida do santo. Jet, agora, deixa eu aproveitar isso aí para te perguntar um negócio. Eu estou produzindo um material, estou até lendo um livro que o Jonas Madureira indicou. Eu já tem esse livro há 5 anos na minha fila aqui, que é a Ética Ministerial. Não sei se você já leu. E tem alguns capítulos que é sobre abuso sexual. Eu não decorei ainda o nome do autor, não. Qual a editora? Qual a editora? Também não memorizei, não. Mas está bem ali. Vou pedir para aquela pegar daqui a pouco. A pergunta é assim, ó. A conclusão imediata da maioria dos cristãos é que, por exemplo, um abuso sexual cometido por um pastor é uma queda. Essa semana eu lidei muito com isso. O fulano caiu. Não. E eu falei bem assim, não, macho, o fulano não caiu. A mulher tá dizendo que foi estuprada, então não é uma queda. Então, assim, ó, eu tô produzindo um material, não sei se uma apostila, um PDF, lançar um livro sobre assuntos delicados como esse, para que a igreja saiba como se posicionar. Mas, cara, conectando a sua fala, me ajuda a entender. Eu não acho que há recuperação para o ministério de um pastor abusador. É do tipo assim, se ele é um homem comum, um crente comum, se eu posso usar essa palavra, e comete um abuso sexual, é possível arrependimento, restauração. É aquilo que você falou. Um santo, ele peca de maneira radical, sim, nenhum de nós está isento. Mas eu me tornei pastor e eu sei o que isso implica. Você se tornou pastor e você sabe o que isso implica. Jesus Cristo falou, se você escandaliza um dos meus pequeninos, cara, os pastores estão tão sem caráter, Jack, que eles estão violentando o texto bíblico, dizendo que escândalo não é o fato cometido. Escândalo é a informação sobre o fato. Eu fico louco. Porque, não, peraí. Se escândalo é falar sobre o fato, a Bíblia é promotora de escândalo. Porque a Bíblia, ela fala do pecado de Davi, ela fala do pecado de Saul, ela fala do pecado de Noé, ela fala do pecado de Pedro, ela fala dos pecados de Paulo. O próprio Evangelho de Marcos, eles dizem, Judas, um dos 12, o tempo todo jogando limpo. Nós não era limpinho, não. Tinha um aqui no meio que era o diabo. O cara era um apóstolo, Anderson. O cara era um apóstolo com A maiúsculo. Tá? E eles jogavam limpo. Esse cara traiu Jesus. O escândalo não pode nunca ser falar sobre o ato. Porque se falar sobre o ato é escândalo, então Deus, a palavra de Deus, está gerando escândalo. Como que as pessoas vão te acusar? O Anderson está escandalizando. Putz, grila, cara, para não falar um bagulho pior aqui, velho. Eu fico louco, eu fico muito irritado com isso. Essa gente burra. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Se tem alguém nessa live aqui e tá ouvindo a gente, se tu acusa o pastor Anderson, qualquer que falou sobre o assunto, tu tá gerando escândalo. Não, cara, não. Desculpa, perdão. Vai aí, cara, é que eu fico louco com isso. Aí, cara, hoje eu entendo por quê.
é um clube do bolinha invisível, né? Nesse material que eu estou produzindo, eu estou linkando pornografia, pedofilia, abuso sexual, traição, adultério, é tudo linkado. Por exemplo, homens na igreja não confronta pastores porque se criou o clube do bolinha invisível onde um patrocina o outro. O membro da igreja que bate na esposa, primeiro, ele perdeu sua virilidade espiritual, ele não se vê em paz em sua comunhão com Deus. Quando ele diz santo é o Senhor, ele já é esmagado pela culpa, ele não consegue falar Romanos 8:1, como Paulo falou. Tem um amigo meu, um colega meu, amigo não, historiador, que Plínio Jovem, historiador, também como Flávio José, em uma de suas linhas de pesquisa, supôs de que o apóstolo Paulo autorizou até mesmo a prisão e a morte da própria mãe dele, quando ele era judeu. É uma conjectura. Então, quando Paulo escreve 2 Coríntios 5, 17 ao 21, todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ele estava falando com ele, Jack, antes de falar para mim e para ti. Quando ele escreve Romanos 8:1, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, primeiro o cara teve que lavar sua própria consciência. O cara teve, inúmeras madrugadas sem dormir. Imagina, cara, ele ir para uma assembleia dos santos, onde ele encontrou a mãe de Estevão, o primo de Estevão, o irmão de Estevão, e se aqueles irmãos não estivessem com o coração renovado, imagina o nível da censura que Paulo não sofreu. Então, quando eu olho hoje para os pastores e vejo esse link onde uma ovelha com caráter corrupto não confronta um pastor de caráter corrupto porque um patrocina o outro. É um baita do negócio. Quem comete pedofilia é um negócio. Não confronta quem comete adultério. Quem comete adultério não confronta quem comete um assédio sexual e vira o clube do bolinha invisível, fortalecido pelo machismo, mas se a gente falar isso, vão chamar a gente de esquerda também, mas isso é real. Eu não compro a narrativa progressista, mas é real. É do tipo assim, e o machismo não é sociológico, irmãos. O machismo é espiritual, começou no jardim, não fui eu. Acabou, é ali que começa. O teu desejo será para o teu marido, ele te dominará, e domínio é diferente de liderança, porque liderança cristã é serviço. Mas vamos lá. Dito tudo isso, me escandaliza profundamente pastores se protegendo, chamando pecado de erro ou crime de pecado. Olha só, o pecado eles chamam de erro e o crime eles chamam de pecado. É surreal. Concluindo, que tudo isso aqui era uma pergunta. A minha fala para essa igreja pós-moderna, ela é muito radical. Ela não é ouvida por 90% dos cristãos. Não tem como recuperar para o ministério um pastor abusador. Ele não é digno do ministério. Tipo assim, Paulo a Tito e Paulo a Timóteo. Aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja. É necessário, porém, que ele seja. 2 pontos. Então, do tipo assim, cara, não tem, é do tipo assim, quando eu não sou um cristão, ou quando eu sou um cristão nominal, ou um cristão ainda que não se entregou a viver totalmente para a glória de Deus, a salvação não é pela performance, não dizendo que santidade é performance. Santidade não salva, mas santidade é evidência dessa salvação. Então, não é o que eu vou fazer em santidade que me salva. Mas se sou salvo, eu temo, eu choro só de pensar em blasfemar o nome de Deus, em usar o nome de Deus em vão, em ferir a majestade santa de Deus. Esse é um sinal clássico de que você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, seus pecados são acompanhados de lágrimas. Quando um crente perder suas lágrimas diante do pecado, ele evidencia que ele não é um eleito do Senhor. Então, vamos lá. Cara,
tem situações que vêm para nós onde pastores estupram. Pastores estupram. Não estou falando que homens estupram. Cara, biblicamente, não tem nenhum caminho bíblico para que eu possa restaurar um pastor abusador sexual ao ministério. O que você... É radical essa visão, Jack? Tipo assim, ó, ele é crente, ele pode ser salvo. O pastor nunca mais, porque ele fez essa atrocidade como pastor. Ele desonrou, assim, ó, o texto de Hebreus lá é forte, você lembra? Aquele que experimentou dos dons celestiais, tal, e mais uma vez pecou, é impossível restaurá-los para o arrependimento. Há muitas interpretações para aquele texto, mas, cara, meu pastor, Paulo disse aos Colossenses, aos Filipenses, acho que aos Colossenses, que se cumpra em mim o que resta das aflições de Cristo para o aperfeiçoamento da igreja. Pedro falou isso, Lucas falou isso em Atos, dizendo, cuida da igreja de Deus, que é a herança de Deus. Cara, vocês não têm noção do que é uma ovelha salva por Cristo a partir do derramar do seu sangue. Parece que vocês não raciocinam biblicamente, gente. Não é algo simplório, não é um tropeço de um pastor. Ele feriu, ele aniquilou, ele fez sofrer alguém que Jesus derramou seu sangue na cruz para salvar. Não é qualquer coisa, gente. Não é, um erro é você não pagar o teu boleto e o teu nome ir para o SPC, isso é erro, entendeu? Mas um pastor estuprar alguém, violentar alguém, não, nunca mais tem o direito de se chamar pastor. A primeira coisa que eu diria nisso aí eu vou tentar explicar aqui o que passa na minha cabeça. O porquê que as pessoas... Pera aí, Anderson, só um pouquinho. Ok. Pera um pouquinho. Estão ouvindo aqui o Whitney Houston muito alto aqui em casa. E daí, se a gente quiser usar essa live, o YouTube vai segurar, vai dar problema. Pera aí um pouquinho. Meu amor. Doce. Amorzinho. Baixa só um pouquinho. Porque senão depois pega o YouTube, pega a música e... Fica tranquilo, fica tranquilo. Porque depois, se quiser usar essa live aí, o YouTube detona por causa da... Minha mulher estava ouvindo o Whitney Houston aqui. Whitney Houston é bom. Então, assim, deixa eu um conselho para vocês. Vejam o documentário da Whitney Houston na Netflix. É emocionante. Vai mostrar o que é o mau homem. Ela casou com não sei o que Brown, é um rapper americano. O cara destruiu a vida dela e destruiu a vida da filha deles. A vida da filha deles, ela se matou também, overdose, que nem a mãe. Cara, um mau homem, ele tirou ela da igreja, o Whitney Houston cantava na igreja. Tem que ver ela orando antes dos shows, Anderson. É uma coisa mais linda. A mulher abandonou tudo por causa de um mau homem. Voltando. A primeira pergunta que eu faria para esses caras é por que eles querem o ministério, cara? Tipo assim, a pessoa está se separando, se divorciando. A primeira pergunta para mim é, pastor, eu vou poder casar de novo? Eu pergunto assim, cara, já tá pensando nisso? Vamos resolver primeiro. Tu tá se divorciando. Vamos resolver esse período da tua vida. Tu já tá pensando em casar de novo. Esses caras, a igreja, elas já pensam assim, tá, mas ele vai poder ser pastor de novo? Mas primeira coisa que eu perguntaria, por que esses caras já estão pensando nisso? Segunda coisa, o óbvio hoje precisa ser dito. Chegou o período que o Chesterton disse, nós vamos ter que provar que a grama é verde. Yeah. Esse dia chegou. Paulo disse que o obreiro tem que ser irrepreensível. E daí alguém vai dizer, pastor, mas tu é irrepreensível? Eu sou. Porque o texto de questão de irrepreensível ali é de pecados grosseiros. Tu não pode ter no ministério um cara que parece um demônio quando ele tem que parecer Jesus. Um abusador, ele parece um demônio. Anderson, deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Ontem, a gente foi fazer um exame na minha filha. Ela foi fazer um exame. E a médica estava mexendo na barriga dela
Minha filha tem 1 ano e 4 meses. Tava eu e minha esposa, botamos a minha filha deitada na maca, a médica fazendo exame nela aqui, mexendo na barriga dela aqui. A gente tá vendo os hormônios dela, tá tudo tranquilo, graças a Deus. Mas tinha um exame para fazer ontem. E a médica mexendo na barriga dela, a minha filha começou a chorar. E ela começou a empurrar a mão da médica para fora, assim, desesperada. Porque a médica estava tocando no corpo dela. Eu falei para minha esposa, nós voltando para casa, eu disse, meu amor, ela tem 1 ano e 4 meses e ela já tem noção que o corpo é dela. Tu fica imaginando, cara, esses imundos. Tu fica imaginando a dor de uma mulher quando nota o pastor quer transar comigo. Tu imagina o desespero, a decepção, a crise de fé que essas mulheres não entram, Anderson. Quando elas descobrem que o pastor não está olhando elas como um pai, está olhando elas como um amante, sabe? Então, assim, dizendo o óbvio, é óbvio que esses caras não podem nunca mais assumir um púlpito. Não é que eles não podem ser pastores, eles não podem assumir nenhuma aula, não podem dar aula em escola dominical, não podem liderar jovens. Tu não coloca um pedófilo cuidando de crianças. Isso é seríssimo. Tu não coloca um estuprador na frente de um rebanho. Tu vai destruir o rebanho. Atos 20 e 28. Cuidem de vós, cuidem do rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus foi comprada pelo sangue de Deus. Ô, cara, então assim, Pedro vai dizer que nós fomos comprados não por ouro, não por prata. Nós fomos comprados por... O preço da igreja é altíssimo. Qual é pecado de pastor? Vamos lá. Pecado de pastor. O Anderson e o Jackson estavam discutindo para ver como é que eles iam fazer o congresso de homens. E eles discutiram os dois. Pecado de pastor. O Anderson pregou um negócio lá e falou uma coisa e o Jackson e eles... Pecado de pastor. O Anderson e o Jackson estavam indo viajar para a África e eles queriam levar um obreiro e um não queria levar, porque achava aquele obreiro muito frouxo. E eles discutiram e se separaram. O Anderson e o Jackson não estão se falando porque discutiram por causa de um obreiro lá. Isso é pecado de pastor. Na Bíblia, tu vai ver o pecado de Pedro, é porque Pedro sentava com os gentios e não queria que sentasse. O pecado de Paulo, brigou com Barnabé por causa de João Marcos. Esses são os pecados de pastor. Mas tu não tem na escritura, porque o cara dormiu com uma mulher, ele quer continuar pastoreando o rebanho de Deus. Cara, deixa eu dizer uma coisa. Eu duvido, sinceramente, cara, eu duvido não é que esse cara não vai para o ministério. Eu duvido da salvação de um cara desse. E outra coisa, não é o Anderson que está dizendo que esse cara não pode ser pastor. Não é o Jackson. É Deus que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Como que um cara que violenta uma mulher, como que o cara que abusa... Primeiro, como que o cara que usa a sua posição para dormir com uma mulher, entende? Como que esse cara vai voltar pro púlpito? Como, cara? Como, velho? Olha só, eu tenho 21, 22 anos de conversão. Eu pequei com a minha namoradinha gospel nos meus 6 primeiros meses de conversão. Eu nem terminei de transar com ela, sentei na cama, comecei a chorar, peguei meu celular e liguei para o meu pastor. O que é que eu faço? E o pastor mudo do outro lado falou, eu não sei. O pastor tem que pressionar as pessoas para confessar pecado. Você me liga e está dizendo que está no ato do pecado, eu não sei. Mas, no mínimo, essa é uma atitude de alguém que ama a Deus. Então, seu futuro nele será muito frutífero. Com isso, eu não estou exaltando a mim mesmo. Eu quero falar sobre evidência de salvação. Eu fui salvo. Eu fui eleito pelo Senhor. Eu fui chamado pelo Senhor. Então,
se as minhas lágrimas desceram quando eu era um simples cristão com 6 meses de conversão e doeu em mim fazer com a minha irmã o que eu fazia com qualquer mulher quando eu não tinha fé em Jesus Cristo, imagina qual deveria ser a postura de um pastor. Exato, cara, exato. Só para vocês refletirem. Exato. E o problema, sabe qual é? É que dizer isso hoje... Cara, se tu falasse... Anderson, deixa eu te dizer. Se Deus pegasse nós, eu e tu agora, e botasse há 50 anos atrás, os homens iam querer bater na gente. Por quê? Não porque eles faziam. Eles iam dizer, por que vocês estão falando isso? Por que vocês estão falando que o homem tem que trabalhar? Por que vocês estão falando que o pastor não pode... Porque isso era normal. Normal. A briga nas convenções não era por causa disso. Agora, o que a gente tem, cara? A gente tem... Os caras entenderam que o ministério se tornou fonte de lucro. A gente tem uma igreja que aplaude o carisma e não valoriza o caráter. A gente tem hoje uma geração anêmica da Bíblia, uma geração que não lê a Bíblia. Eles não leem a Bíblia. Eles não leem a Bíblia. Então, é óbvio, cara, que eles vão pautando o padrão deles para o ministro, eles pautam em tudo, menos a palavra. Então, fica lá. A gente baseia o quê? O pastor, ele aparece na tela para nós, eu baseio em quem aparece na tela. Eu baseio em um ator da Globo, em um ator de Hollywood. Eu baseio nisso. Ou seja, o pastoreio, cara, ele se tornou mais uma coisa. Aonde o cara que tem caráter, que agita a multidão, que tem um bom contrato com a gravadora, que tem aquela frase de efeito no momento certo, que vai falar aquilo que dá. Olha aqui, até arrepiei. Ou seja, isso se tornou termômetro. O termômetro não é mais a escritura, cara. Ou seja, um outro problema, o ministério está se tornando o local do High School Music. É a gurizada. Nada contra jovens obreiros. Mas apenas apelo estético não te faz um pastor. Apenas apelo estético não te faz um pastor. Eu acho legal tu ter uma igreja bacana, tu ter uma pintura bacana, tu ter uma tela de LED. Eu não vejo com maus olhos isso. Só que isso tem que ser a cereja do bolo. Isso tem que ser a cereja do bolo. Eu não tenho problema tu ter um carro legal, usar uma camiseta legal, um tênis de marca. Não tem problema. O problema é quando isso é o teu ministério. Ou seja, tu é só casca e não tem essência. E é o que está acontecendo hoje, entendeu? E o que acontece? Essa geração de ministro não consegue suportar um par de peito. Eles não suportam as coxas da mulher de Potifar. Entende? Eles não conseguem exorcizar a mulher de Potifar, como José exorcizou. Tá, o macarrão de Potifar e a mulher de Potifar vindo em cima e ele sai em nome de Jesus. Eles não conseguem isso. Entende? Eles não têm... Deixa eu dizer uma coisa aqui para quem está nos ouvindo. Para tu alimentar o mundo, porque assim, nós temos umas pessoas que pensam, não, eu tenho que ter obras sociais, e isso é bom. Só que na Bíblia, a minha postura social está ligada com a minha postura moral. José só alimentou o mundo porque José venceu as coxas da mulher de Potifar. José só foi esse homem que pôde perdoar os irmãos porque ele venceu o par de peitos da mulher de Potifar. O marido estava longe, a cama era perfumada, a mulher era tratada a dinheiro egípcio. Era uma mulher linda. E ele vence isso. E ele vai para o calabouço, cara. Ele vai lá, ele cai de novo no calabouço. E Deus estava livrando ele, Anderson, de se tornar um Joseph. Ele continuou José, lá no calabouço. E esse cara que venceu as coxas dessa mulher, venceu o par de peito, venceu a cama perfumada, esse cara que alimenta o mundo, esse cara que urra, que chora e que perdoa os irmãos. Ok?
Mas hoje nós temos o quê? Nós temos uma galera que não vence as coxas, não vence os peitos e querem subir no púlpito, ter performance, ter o fundo na hora certa, a luz na posição certa, sabe? Um bom PowerPoint montado atrás, projetando os textos na hora que ele está falando, o vídeo certo encerrando a pregação, o tom certo, mas a vida, cara, tá podre e é igual um sepulcro caiado. Só que assim, essa galera não consegue olhar esses pastores e dizer, não, é do diabo. E aí nós temos um grande problema. Nós temos uma geração que está aplaudindo o demônio, chamando de pastor, quando não é nem crente, cara. Entende? Enfim, a mulher pega em adultério, estava desesperada na Bíblia. A mulher pega em adultério, não estava se justificando. Eu sempre digo isso. Uma vez eu estou falando com uma pessoa aqui em Porto Alegre, e a pessoa que eu estava confrontando, ela disse para mim, mas atire a primeira pedra quem nunca pecou. Eu disse assim, deixa eu te dizer uma coisa. Quem diz isso é Jesus. A mulher pega em adultério e não diz isso. Quem diz isso é Jesus. Não vem o cara que foi pego dizer assim, mas atire a primeira pedra quem nunca pecou. Mas vai cagar, rapaz. Seu chinelão. Cara, para encerrar por hoje, esses dias, revisitei alguns clássicos aqui da minha biblioteca, inclusive do Bounds, né, sobre oração, que é um livro que sempre indicamos aqui para vocês. Não tem como vencermos qualquer que seja o nosso inimigo, falando da natureza pecaminosa, sem a decisão de sermos adoradores, de vivermos para a glória do Senhor. Eu sempre gosto de pontuar que eu considero José, São José, segundo a Igreja Católica, como o homem mais importante do Novo Testamento. Vamos esquecer um pouco a soberania de Deus e vamos romantizar. Vamos poetizar. Me dá licença, me dá direito a uma licença poética aqui. Sem a hombridade de José, o Novo Testamento não aconteceria. A gente fala de Pedro, a gente fala de Paulo, assim, Jesus deixa de lado, tá? Ele é Deus, mas vamos falar dos homens do Novo Testamento. A gente fala de Judas, a gente fala de João, a gente fala de Tiago, a gente fala de Estevão, a gente fala de Filipe, mas poucos de nós falam de José. Cara, eu choro, assim, toda vez que eu preciso renovar meu senso de propósito, eu aprendi com o Jack, nunca mais pule as genealogias. E nos evangelhos, depois das genealogias, em alguns dos 4 evangelhos, você vai encontrar a história de Maria, ao ser visitada pelo anjo do Senhor, e de José. Cara, Maria, a situação dela é muito forte, porque eu sei que muitos de vocês sabem, uma mulher dada em casamento, noiva, por assim dizer, aparecer grávida socialmente, sem nenhuma explicação, corre risco de vida, de morrer por apedrejamento. Olha como que Deus não está comprometido com nossa reputação. Quer viver o propósito de Deus? Quero. Vai ter horas que a minha vontade não é da tua conta. Tu quer viver o que eu tenho para tua vida? Quero. Cala a boca e aceita. Entendeu? Então, cara, chega o anjo do Senhor e fala essa complexidade para Maria. Eu sempre falo, antes de Deus fazer a coisa certa na terra, Deus precisa encontrar a pessoa certa. A pessoa certa é você? Você ainda está vivendo no seu pecado? Então, quando a Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos, é que, historicamente, Deus soberanamente sabia onde encaixar a sua vontade. Maria estava no tempo certo, José estava no tempo certo, Deus, no tempo certo, estabeleceu o seu propósito. Cara, Deus convidou Maria a uma possibilidade de morte de reputação e morte literal, quando disse que engravidaria ela a partir de sua santidade. Cara, no final, eu acho que Maria ou se ajoelhou ou levantou as mãos. O anjo falou tudo aquilo para ela. Quando o anjo acabou de falar,
Cara, ela fechou os olhos e só disse que se cumpra em mim a vontade do Senhor, porque eu sou serva do Senhor. Cara do céu! Eu Que choro. mulher, né? Que mulher. Que mulher. Que Eu mulher, sou né? serva do Senhor. Cara, Que para mulher. piorar, o anjo não apareceu para José como apareceu para Maria. Não sei se vocês perceberam isso no texto. Apareceu em sonho. Cara, o cara é macho a partir de um sonho. Vocês estão pedindo prova a Deus, igual menino mimado de creche. Por isso que o título aqui da nossa live é Adolescentes. Só vai ser homem se for aduladinho. Entendeu? Oh, o pastor tem uma cadeira cativa para você. Olha, o pastor vai te dar uma entrada aqui no ministério. Adolescente, tem que ser aduladinho, tem que ser, não pode ser confrontadinho, senão vai mudar de igreja, senão vai peidar na farofa, ai meu Deus. Quem não tiver pecado atira a primeira pedra. José foi convencido num sonho. Um sonho profético. Deus deu um sonho profético. Cara, ele dizendo, não abandona a tua mulher, porque o que vai nascer dela é a ação santa de Deus por meio do Espírito Santo. Cara, e aquele cara acorda resoluto. Cara, e para melhorar seu tarado que está nos ouvindo, a Bíblia diz, e José não conheceu Maria até que ela deu à luz. E a palavra conhecer é a palavra grega ginosco, que fala também de intercurso sexual, relacionamento sexual. E José não quis tocar em Maria, não quis transar com Maria, até que o propósito santo de Deus acontecesse na humanidade e na vida dela. E você não fica livre, seu tarado, de pornografia. Você não consegue ficar um mês em santidade. Você não consegue. Eu não consigo. Voltamos. Cara, aí José é convencido num sonho a aceitar o propósito do Senhor, que é Deus em sua santidade, engravidar sua noiva. E o cara diz, eu sou um homem de Deus também, eu sou um servo do Senhor, eu aceito essa dureza, eu protegerei a reputação da minha mulher, eu a tomarei em casamento e mais, não terei relacionamento sexual com ela, até que essa ideia santa e soberana de Deus se conclua por meio do parto de Emanuel, do Messias, do Deus conosco. E o tarado não consegue ficar sem pornô, não consegue ficar sem trair a esposa, não consegue não manipular sua namorada, sua noiva, sua esposa ao seu querer sexual. Então, vocês veem como que nós ainda somos fracos como homens de Deus. Então, toda vez que você se sentir incapaz de obedecer a Deus, vai ler lá sobre José e toma ali um choque de adrenalina, de testosterona, macho. E um negócio ali com José, duas coisas que, antes de Deus falar com ele, o texto bíblico diz em Mateus assim, e não querendo a difamar. Ele ia se separar por ser um dela. homem justo, lembra? Cara! E daí depois, e uma coisa que eu acho fenomenal, cara, por isso que os católicos chamam de a Sagrada Família. Cara, essa mulher e esse cara, eles são demais, meu. Cara, pra mim, as duas maiores mulheres da Bíblia, pra mim, é Ruth e Maria. São fenomenais. E José, eu tenho um sermão sobre José. Cara, tu pode ver que quando José entra em cena, Deus não fala mais com Maria. Deus só fala com ele. Na hora que tem que ir pro Egito, o anjo diz para ele assim, olha, levanta, pega a tua mulher e o menino, porque querem matar o menino e vai pro Egito. E a Bíblia diz, imediatamente José fez isso. Cara, o Spurgeon dizia uma coisa, obediência demorada é desobediência. Ou seja, se eu sei o que tem que ser feito, eu não vou fazer isso depois, eu faço na hora. E é o que José fez, cara. Tipo assim, o anjo diz para ele, ele se levanta de madrugada, pega a mulher e o menino e vaza. Por quê? Porque envolve a vida da família dele. Cara, e ele é um homem tão honrado, a tradição vai dizer que ele morreu cedo, né? Jesus, ele, como sendo primogênito, ele passa a sustentar a casa. Então, tu nota que quando Jesus está na cruz, João está no pé da cruz e ele diz assim, ó, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho.
E a tradição vai dizer que João cuidou de Maria, porque ali Jesus na cruz estava entregando Maria aos cuidados de João, cuidados financeiros. Ou seja, ele cuidou da mãe como homem, porque ele aprendeu, ele viu o pai dele cuidando da mãe dele. José era um homem trabalhador. É que a gente pensa, hoje em dia, ele era carpinteiro. A gente pensa que José fazia banco, que José... Não, cara, ele era um construtor civil. Fazia casa, entendeu? Trabalhava com madeira, trabalho de homem. Ou seja, um trabalho pesado. Provavelmente bem mais velho que Maria. Ele morre cedo, mas ele deixa um exemplo ao ponto de Jesus, como homem, cara, cuida da mãe dele. Até os 30 anos trabalhando e cuidando dela. E depois ele vai provendo ela com o dinheiro do ministério e na cruz, morrendo pelos pecados de toda a humanidade, como eco desse homem que foi José, Jesus entrega a sua mãe aos cuidados de João. Ou seja, é uma cadência de homens, cara. José, Jesus, João. Tem noção disso, cara? Aí chega o cara e diz assim: pastor, eu não posso ficar sem bater umazinha. Aí o cara tem que olhar para isso e dizer: Margarida, claro, vai lá te punhetear, vai lá espancar o palhaço. E a gente tem que pegar e ficar tranquilo com isso, cara. Daí o cara vai lá, estupra a mulher e quer continuar pregando no domingo. Cara, quer continuar ensinando no domingo, entendeu? Não dá, velho. Eu ouvi da boca de um jovem. Descobriram aqui que o pastor estuprou 2, 3 mulheres aqui no Rio Grande do Sul. E um jovem da igreja dele chegou rindo para mim e disse assim: e o pastor dizendo que eu não podia bater punheta, rindo. Ou seja, aquela atitude daquele pastor destruiu esse jovem para sempre. Hoje ele é um ímpio, esse jovem. Ele é um ímpio, vive como um demônio. Porque ele ouvia um falso homem que não vivia o que ele acreditava. Então, cara, esses pastores, eles geram destruição. Tiago ou Pedro, agora eu acho que é Pedro, vai dizer que os ímpios, eles são pedras submersas. O que é isso, cara? Um navio não enxerga a pedra e ele se choca, a água entra e há um naufrágio. Ou seja, ímpio é rocha submersa. Esses pastores são rochas submersas, cara. Eles são traiçoeiros, são perigosos, são ímpios, entendeu? O grande desastre da igreja brasileira é botar no púlpito, não é quem não tem chamado ao ministério, é botar no púlpito quem nunca nasceu de novo. Tá entendendo? É largar um lobo dentro ali do redil das ovelhas, do local onde as ovelhas estão. Isso é uma tragédia, cara. Sabe? Isso é destruição, isso é inferno, é o inferno na terra. Meu. É um pouquinho do inferno no mundo, é isso. É literalmente tu ter um ímpio no púlpito. Isso é terrível, cara, é terrível. E daí nós que somos os extremistas, né, Anderson? Né? Mas se isso é ser extremista, como dizia o Raul Seixas, eu sou maluco num mundo onde os sãos lançam bombas. Se isso é ser maluco, se isso é ser extremista, então eu sou extremista. Quero morrer fanático, como dizia DJ Alpiste. Amém. Deus me consolou um tempo desse, né? Eu estava chorando, dizendo: por que o Senhor não me deu um chamado viola para fazer o povo chorar? Me dá só essas bombas. Aí o Senhor falou: porque compensa perder amigos no mundo para tê-los na eternidade. Você está forçando alguns dos seus irmãos ao arrependimento. Você é o remédio amargo para uma cura que eles pediram. Então, quem pede cura a Deus não pode determinar que tipo de remédio quer tomar. Então, se 100 pastores agiram com amor a partir daquilo que você define
por amor com você. Você não mudou, Deus levantou 2 malucos para chamar você de bosta. Mas eu lembro só de Salomão dizendo, olha, leais são as feridas feitas por aquele que ama. Porém, o inimigo multiplica beijos. Então, eu aceito a alcunha de fanático, de profeta do caos. Profeta do caos. É assim, ó, Anderson, para de chorar. Você vai perder seu nome e sua reputação, sim, com alguns irmãos aqui na terra, mas eles serão salvos. Porque quer mude, aparentemente, quer não, já fizemos muitos mudarem. Então, ontem, né, por exemplo, nosso projeto cooperou para a prisão de um pastor em Moreno, Pernambuco. Eu falo o seguinte, olha, se nós cooperarmos com as vítimas e fazer com que 10 pastores sejam presos, eu evito que 1000 sejam, porque os tarados já vão dizer, eita, tem um maluco que se importa. Então, se pastores... Não, mas tem que pastor que se importa, você não pode ser radical. Eu não conheço, não. Assim, ó, porque para mim se importar primeiro é conduzir o cara a um verdadeiro arrependimento, crime é crime, pecado é pecado. O pastor levou o cara na delegacia? Levou não. Não, então não fez nada. Ele Então apoiou as vítimas, ele deu terapia, ele deu consolo. Essa foi a prioridade dele? Não. Então, assim, para mim não fez. Uhum. Então, não escolher é escolha. Mas é aquilo, né? É mais fácil, eu acho. É que as pessoas não querem se envolver, cara. As pessoas não querem se envolver, as pessoas não querem... Tipo assim, eu vou usar... Pessoal mais puro aí, me perdoa, mas é aquilo que tá no filme do Tropa de Elite. Essa pica não é mais minha, essa pica é do Aspira, entendeu? É isso, cara. É isso que os caras pensam, entendeu? Não. Outro resolve esse BO, eu não vou resolver, entendeu? E eles não entendem que a divina providência, eu sempre digo isso, se tu encontrou isso, tu tá andando na rua e tu viu um cara bater na mulher, Deus quis que tu visse e tu tem que fazer alguma coisa. Yeah. Ou seja, chegou a ti isso aí, sabe? Então, e aí como é que foi isso aí, cara? O cara foi preso? Prisão preventiva, né? Então, assédio sexual, importunação sexual e favorecimento sexual mediante fraude, que é a relação hierárquica. Ele usou do poder pastoral para se favorecer sexualmente. E talvez a possibilidade de estupro, mas ainda não foi acatado. Mas só de ter a prisão preventiva, tira o sorriso do lábio do safado, entendeu? Porque do tipo assim, ele teve coragem de chegar para um irmão de uma vítima e dizer, quem são vocês? Vocês não têm força para nada, isso aí não vai dar em nada. Aí Deus precisa levantar um maluco quando muitos de vocês vão nas redes sociais. Olha o justiceiro de Jesus, olha o justiceiro das mulheres. Tu nunca iria em Moreno, Pernambuco, para defender essas vítimas, para tirar esse sorriso. Quando esse cara for para o tribunal para ser julgado pelo juiz, quem vai estar lá? Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. E vou dizer, ei, seu vagabundo que se travestiu de pastor, tira o sorriso do rosto, seu vagabundo. Você encontrou um homem de Deus que se importa. Agora você vai pagar porque você deve. Ah, mas o arrependimento, que ele se arrependa dentro da cadeia lá. Olha só, denúncia, guarda isso. Não é ausência de perdão. Perdão é pelos pecados. Mas se o pecado também é crime, a denúncia não tem nada a ver com perdão, tem nada a ver com espiritualidade. Exato. Ontem me procuraram para falar que um parente, irmão, eu tenho um filho especial, tenho um filho autista. Cara, assim, ó, chorei. A família sabe, os pais sabem, Jack. Cara, um membro da família estuprou a criança autista. O psicólogo descobriu. A família não quis agir. O psicólogo percebeu que a família, ao não querer agir, ele tinha brecha. O psicólogo começou a estuprar o garoto autista também, mano. Nossa. Aí vocês vêm com uma safadeza de narrativa de que a gente está fazendo justiça pelas próprias mãos. Gente, deixa eu concluir falando um negócio para vocês. Guardem. Não, peraí. Só uma coisa. Olha só. Só uma coisa. Vocês oram. Anderson, só uma coisa.
vamos trabalhar com a hipótese que tu esteja fazendo para te promover. Cara, vamos trabalhar com essa hipótese. Qual o problema? Eu sei que não é. Mas se ainda que fosse que não é, isso estaria favorecendo essas pessoas. O que eu estava dizendo lá do autista, do menino que foi violentado pelo familiar e pelo psicólogo também. Cara, não, mas terrível isso. Ai, meu Deus, eu esqueci a linha de raciocínio. Perdão, falei por cima aí. Ai, meu Deus, cara. Aonde foi isso, Anderson? Cara, eu não posso falar, né? Porque eu vou entrar em contato com a mãe, eu vou dar o apoio psicológico para a mãe, porque às vezes falta a informação. A mãe, ela teme, olha o que a religião fez. A mãe teme ferir Deus ao fazer a denúncia. Olha que mundo, cara, os pastores construíram. Eu tenho que botar na mão de Deus. Não, você tem que botar na mão de um homem. Coloque na minha que eu vou lá socar o abusador e vou socar o psicólogo maldito. Eu vou caçar ele no conselho de psicologia. Exato. Nossa, cara. Cara, isso é um inferno, cara. Isso é um inferno, cara. Cara, nós não podemos chegar na eternidade como covardes, cara. Como homens de Deus, não podemos. Mas é justiça. Lembrei. Olha, gente, entenda isso. Vocês oram. Deus me dá provisão. Deus me cura. Deus quer justiça para o país. Aí pede a Deus um país limpo e tolera uma igreja suja? Não dá para entender que tipo de crente você é. Gente, se você orou a Deus pedindo a Deus algo, Deus vai usar alguém. Por que vocês querem me chamar de justiceiro se alguém orou? Deus é espírito. Está invisível ainda momentaneamente aos nossos olhos. Um dia ele será visível a nós. Mas ele é imaterial, santo, inacessível em sua habitação eterna. Não temos acesso a ele materialmente, não o vemos materialmente. Ele é espírito, está em espírito, permanecerá em espírito até o tempo que ele decretar. Mas um dia ele se revelará visivelmente a nós. Quem é a parte material de Deus? Quem é a parte visível de Deus? Me ajuda, gente. Olha só, eu não ligo para a reputação. Eu não sofro por causa disso. Mas, cara, é uma segunda violência o que alguns de vocês estão fazendo ao dizer que eu estou fazendo justiça com as próprias mãos, porque tem gente sofrendo, gente sangrando. Eu sou a parte material de uma oração espiritual que foi feita, gente. Alguém que está sendo estuprado, violentado, ferido, orou a Deus. Deus, você não vai fazer nada. Como em Apocalipse, a nuvem de testemunhas que foram decapitadas pelo testemunho de Jesus. Até quando nos negará a justiça? Tem gente clamando por justiça. E Deus tem que levantar alguém que não tem problema. Olha só, toda vez que eu me evito confrontar a igreja concernente a isso, meus ossos doem, apodrecem. Eu sei que eu fui feito moralmente para essa hora. Eu vou cometer erros? Vou. Eu vou cometer excessos? Vou. Eu vou dar o tiro não calibrado? Vou. Vai calibrar. Mas, irmão, o tiro tá sendo dado para o inimigo certo. Assim, ó, eu aceito. Deus me consolou. Eu aceitei me tornar inimigo dos pastores da igreja. Deixa eu falar algo para você que você já me tem por radical. Para mim, todo pastor é vagabundo, consome pornografia e tem amante. Todo. Você está sendo radical. Levanta a mão. Levanta a mão e mostra os frutos. Então, assim, ó, para mim, nenhum pastor presta. Essa é a minha análise. Você está sendo radical. Tá bom, levanta a mão. Então, assim, ó, vamos por eliminação. Começa do pior para o melhor. Quem não é, se posiciona. Quem não é, levanta a mão. Quem não é, frutifica. Acabou. Então, olha só. Não, Anderson, mas não é assim que resolve. Cara, se todo mundo fez igual e não resolveu, que tal supor que eu não estou endemoniado, que eu não estou desviado, que eu não estou querendo minha própria fama? É um modo operandi que não te agrada, mas pode ser vontade de Deus.
Se você se vê militando contra a vontade de Deus ao achar que não é vontade de Deus o que eu estou fazendo. Então, olha só, cara, não concordo, cara, não faria assim. Mas, cara, se todos os pastores fazem ao contrário do que eu faço, que tal supor que aquilo que eu estou fazendo pode ser de Deus? E você calar a boca e esperar que Deus faça. Assim, ó, se o Anderson tiver errado, ele tá tocando na igreja, Deus vai matar ele. E eu aceito, irmão. Você acha que eu não choro dizendo, é isso mesmo, pai? Estrutura moral eu tenho. Aguentar ser odiado? Aguento. Aguentar ficar sem amigos? Também. Eu tenho meu melhor amigo, eu não falo com ele há 3 anos porque ele estava comendo as irmãs no hotel onde ele ficava hospedado. Não falo, não tem estrutura para lidar com isso. Se eu não poupei o meu melhor amigo, eu vou poupar a Mevan, gente, eu vou poupar Davi Passamani, vai para as cucuia, moço. Não vou poupar ninguém, não. Não poupei meu melhor amigo, não pouparia meu filho. E só, eu, minha esposa Keila, não pouparíamos o nosso próprio filho. E já criamos assim. Olha só, se for vagabundo, paga por ser vagabundo. Cara, isso é o normal. E hoje em dia, o normal virou motivo de a galerinha botar a mão na boca, ficar desesperado, entendeu? É que isso aí vai acabar com o circo, cara. A gente tá vivendo esse período aí, é um circo, e o que tu tá dizendo eu concordo. É basicamente o seguinte, cara, se posiciona. Não é o que eu tô dizendo. É assim, é que nem Moisés, quando desce do monte e disse, Deus, ó, seguinte, os levitas passam para cá, os caras que vieram, os únicos que ficaram do lado de Moisés contra a idolatria ali do bezerro de ouro foram os levitas, tá? Foram os únicos que ficaram contra os seus irmãos. Não adianta, cara. Enquanto o apóstolo Pedro disse que o juízo ele vai começar pela casa de Deus, né? Então a gente, olha, tu tá em Brasília, a gente quer aí que Brasília seja limpa, a gente quer que a política, cara, isso vai começar na igreja, cara. Isso vai começar na igreja, né? Eu me lembro que antigamente a gente falava muito, né? Santidade convém à tua casa, diz a Bíblia. Lá em Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Virou bagunça, rapaz. Virou, entendeu? A gente tem aí os stand-up gospel aí. Estão lá entrando nas redes sociais. Fui bloqueado por esses caras aí, entendeu? E os caras vão lá, aplaude, mano, tamo junto. Tamo junto no quê, cara? Tamo junto no quê? Eu tenho que amar, eu sempre disse isso aqui em casa, eu tenho que amar uma irmã minha da igreja, assim como eu amo minha esposa, minha filha, minha mãe. Se eu não quero que a minha mãe seja estuprada, minha filha, minha esposa, pomba, eu não quero que isso ocorra com uma irmã minha também. E, cara, é muito estranho ainda ter mulher contra tiros. Eu não consigo entender isso aí, cara. Tem mulher... Mas eu tô fazendo uma análise, cara. Eu quero produzir o material porque eu tô analisando tudo, né? Eu tenho uma percepção sociológica das coisas muito aguçada. É um problema humano quando ama-se uma instituição. O negacionismo e o protecionismo pertencem a toda instituição, a partir da família. Mas é o teu avô, mas é o teu pai, mas é o teu irmão, mas é o padre, mas é o pastor. Então, por exemplo, a gente está dando apoio a uma situação aqui em Brasília. O cara é bombeiro e é pastor. Nem a igreja age, nem um bombeiro. Tu pira num negócio desse? Bombeiro lavou as mãos e a igreja também lavou as mãos. Aí eu sou o profeta do caos, mano. O que eu vou fazer, mano? Eu deixo essas mulheres se matarem? Entendeu? Eu deixo essas mulheres continuando sofrendo, velho? E eu tenho a impressão que isso é apenas a ponta do iceberg, meu. Sabe? Eu acredito que isso existe muito mais, muito mais ainda. Coisas que não vem, mulher que fica com vergonha, não diz, acha que pegou e... Porque é tão diabólico isso que a mulher ainda acaba sentindo culpa. Entendeu? Cara. Jack, a gente vai ter que ir. Eu vou... Gente, alguns recadinhos para vocês rápido. Ó, acesse lá o Instagram do Pastor Jack, que ele tá lá numa semana de lives e ele tem um material extraordinário numa plataforma aí que ele está desenvolvendo, onde você pode desenvolver, se aprofundar ainda mais em temas de masculinidade, que pode transformar você, seu ministério, sua jornada, sua caminhada lá. E o Pastor Jack vai deixar esse link lá
de um curso que ele está disponibilizando. Até para você ajudá-lo como um homem de Deus que eu conheço, íntegro, plantador de igreja, onde os recursos convergem para a glória de Jesus. Passa lá. Sábado agora, das 10 da manhã às 6 da tarde, a gente vai fazer um encontro nacional do Machonaria. Serão 12 pregadores, das 10 da manhã às 6 da tarde, gratuito. Vai ser transmitido somente pelo Facebook e pelo Instagram, porque não dá para transmitir pelo YouTube e pelo Facebook. Instagram não, porque não dá para compartilhar a tela com mais de 2 pessoas. Então, na plataforma que a gente tem para o YouTube e para o Facebook, dá para compartilhar a tela com mais de 6 pregadores ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Esses dias a gente vai estar envolvido em 2 missões. Uma já é certa, a outra ainda eu estou estudando. Você pode entrar nos nossos grupos no Telegram. Machonaria, você vai achar lá no Telegram. E Resista Seu Bosta também está lá no Telegram. Tem um pastor em Goiânia que sofreu um acidente alguns anos atrás, e infelizmente, acho que mês passado ou mês retrasado, ele teve que amputar a perna esquerda. Ele amputou do joelho para baixo a perna. Ele tem uma filhinha autista severa, eu sei o que é isso, e ele não pode dirigir, não pode levar a filhinha para as terapias e tal, e a gente vai ajudar ele como Machonaria. Então, eu vou fazer as postagens no Instagram do Machonaria e no meu Instagram de como apoiar o pastor. Então, nós vamos, a partir de hoje até sábado, ofertar para que a gente consiga 20 mil reais para comprar prótese para esse pastor voltar a andar e poder cuidar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Um guerreiro de Deus que precisa ser ajudado por nós nessa hora. E tem um garotinho que talvez a gente ajude, que nasceu quase sem queixo. É um problema na estrutura facial e tal. Ele precisa de uma cirurgia. E se tudo der certo, a gente consegue ajudar eles dois. Tanto o pastor quanto essa criança aí para fazer essa cirurgia. E uma criança com... era para ter um peso normal de 25 quilos, tem 10 quilos de peso, porque não consegue nem se alimentar direito. Então, o tema do nosso encontro nacional sábado é justamente esse. Homem de Deus não é a doença, ele é a cura. Então, o homem de Deus existe para resolver problema e não para criar problema. E nós temos 2 problemas para resolver de hoje até sábado. Comprar uma prótese para o nosso irmão e salvar essa criança, ajudar essa criança. Então você pode... Oi? Quanto que dá, Anderson? Tu acha somando os 2? Cara, eu acho que a cirurgia do garoto também vai ser entre 10, 20 mil. Eu estou fazendo cotações aqui. Estou querendo achar um irmão cirurgião dentista que possa dar um desconto. A gente não quer de graça. Ó, pastor, a cirurgia do menino é 20 mil, mas eu também sou um servo de Deus, eu vou fazer por 10. Então, se você conhecer algum cirurgião dentista, é esse especialista que faz a cirurgia no garoto. Então, eu acho que a gente consegue, sim. E o do pastor, dá quanto? Se fosse somar os 2, mais ou menos, quanto que daria? Da criança ainda não tem o valor. Do pastor é 20 mil a prova. 20 mil. Digamos que fosse 40 mil. Os dois, vou arredondar para 40 mil aqui. 40 mil. Nós temos dividido por 558 nessa live aqui. E 742 aqui no YouTube. Soma aí. Então, ó, deixa eu pegar aqui. Espera aí. Só para a gente ter uma... 1.200 pessoas, mais ou menos, estão aqui com a gente. Tá. Deixa eu achar aqui a calculadora. Estou abrindo aqui. Só para a gente ter uma noção. 40 mil, tá? Dividido por 1.200, né? É. Cara, dá R$33, tá? Uma dízima periódica. R$33 por pessoa, cara. Tipo, é ridículo, entendeu? É ridículo isso. Vamos divulgar isso aí. A gente vai levantar isso aí, com certeza. Vai sobrar tempo. Então, olha, gente, vocês entram no grupo do Telegram, Resista Seu Bosta, ou o grupo do Machonaria. São 2 grupos.
Lá a gente vai divulgar o evento de sábado e a gente também vai divulgar a conta onde você pode depositar os R$ 33 para a gente atingir esse propósito aí como homens de Deus. Até o E final quem de tiver semana. mais, manda mais. Quem tiver mais, irmão, manda mais. Se você aqui é um cirurgião dentista, já eliminou uma cirurgia. Tá bom? Até porque uma outra coisa. Vai ter gente que não vai ter dinheiro e daí tu cobre quem não tem, entendeu? Então, assim, pô, não tem, cara. A gente vai levantar esse dinheiro, sim. Com certeza. Tá bom. Tá bom. Gente, um beijão. A gente se vê sábado às 10 da manhã. Encontro Nacional do Machonaria, tá bom? Beijo. Valeu, Tamo Jack. junto. Falou, Tamo abraço. junto.